Muito bem, vamos começar mais uma aula teórica, porque você precisa realmente ter essa explanação geral sobre os principais assuntos que vão vir na sua prova logo mais, não é mesmo? Então vamos lá, vamos começar a parte do estudo do período composto, que é a parte das orações, orações coordenadas e orações subordinadas. Vem comigo. Nós estávamos vendo, se você for olhar aí para os vídeos anteriores, nós estávamos vendo a estudo do período simples, não é? Os termos da oração, sujeito, predicado, predicativo, complemento, adjunto. Então, agora nós vamos precisar dessa informação para que a gente possa entender o primeiro tipo de oração que você tem que aprender, que é a oração subordinada substantiva. Esse negócio de oração, pessoal, que sempre foi uma confusão mental para nós, pode ser resumido em quatro grandes grupos de orações. Vamos fazer esse resumo antes de nós começarmos a leitura do material? Vamos logo fazer o resumo, porque eu quero que você entenda que não é mesmo complicado. É simplesmente uma questão de você olhar com outros olhos. Vamos lá, então. O que é o estudo do período composto? São as orações, orações coordenadas e orações subordinadas. Só que eu não quero que você pense naquela ordem que você viu na escola. Primeiro as orações coordenadas, que são independentes entre si, e depois as orações subordinadas, que são dependentes entre si. Até esse conceito não ajuda muito. É verdade, claro, mas não ajuda muito na hora do entendimento. Então, eu quero que a gente trace agora uma hierarquia. Primeira coisa que você vai aprender é a oração subordinada substantiva. Por que que tem que começar por aí? Porque você está com os termos da oração fresquinhos aí na sua mente. Você se lembra, por exemplo, da definição de sujeito? O que é o sujeito? Quando você faz a pergunta quem ou a pergunta o quê antes do verbo. Você se lembra, por exemplo, da definição de objeto direto, que é quando você faz a pergunta o que ou a pergunta quem depois do verbo. E por aí vai. As orações subordinadas substantivas, elas são exatamente isso. Elas têm a função de um desses termos da oração. Ou seja, propriamente é o sujeito, é o objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento, agente da passiva. Então, é assim, é o mesmo termo da oração. Qual é a diferença? A diferença é que ele tem um verbo dentro. Então, é um sujeito que tem um verbo dentro, a gente pode chamar de sujeito oracional, mas o nome maior é oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Então, vamos por parte. Primeiramente, eu quero que você saiba que para ser oração subordinada substantiva, tem que ter uma conjunção integrante. Porque eu sei que você se lembra da nossa definição de conjunção integrante. Lembra ou não lembra? Para que seja uma conjunção integrante, você olha para antes dela, verifica que tem verbo, faz a leitura até chegar nela e percebe que esse pedaço está com o sentido incompleto. É muito fácil mesmo reconhecer a conjunção integrante, que é a principal conjunção integrante é a palavra que. Mas sabe que pode ser outra, né? Pode ter outras palavras funcionando como conjunção integrante, mas a principal de fato é o que. Então, como é que eu reconheço que o que é conjunção integrante? Você lembra? Conjunção integrante é se antes dele vier verbo, mas estiver com o sentido completo. Vamos pegar aqui um exemplo. Olha só. Desejo que você tenha sucesso no concurso. Desejo que você tenha sucesso no concurso, que está se aproximando, você está se preparando, não caia em desespero, simplesmente estude mais e mais e vá fazer tranquilamente a sua prova, beleza? Vamos lá então. Desejo que você tenha sucesso no concurso. Se você conseguir dizer o nome da palavra que, você não vai errar o nome da oração. Não vai. Porque se esse que for chamado de conjunção integrante, você já vai saber que ele pertence a uma oração subordinada substantiva. Então, assim, parece que é bem básico e é mesmo. O resumo é esse.
As duas primeiras orações, que é a oração subordinada e a oração subordinada substantiva e a oração subordinada adjetiva, o que define é essa palavrinha minúscula aqui. É ela que define. Se você souber o nome dela, você associa rapidamente com o nome da oração. Então vamos lá, vamos tentar fazer com que isso fique fácil, é só você não complicar. Me diz uma coisa, antes dessa palavra aqui, tem verbo? Você acha que esse desejo aqui é substantivo ou é verbo? Porque pode ser substantivo, né? Eu tenho um desejo. Opa, desejo então é substantivo. Mas aqui, se encaixar o eu na frase toda, ele é verbo, tá bom? Você tem todo o direito de duvidar. Será que esse desejo é verbo ou é nome? Porque existe o desejo, né? O desejo é um nome. Então faz o seguinte, encaixa o eu e vê se ele repete na frase toda, ó. Eu desejo que você tenha sucesso no concurso. Olha aí, combinou, né? Então, de fato, esse desejo é verbo. Então tá. Antes do que tem verbo, antes do que tem verbo, mas se você fizer a leitura até chegar antes do que, assim, ó, eu desejo. Eu desejo. Você acha que isso está completo? Não está, de jeito nenhum, porque está com sentido incompleto. E aí que essa aqui é a mágica, é esse o passo que eu quero que você anote. Quando você olhar para a palavra que, olhar para antes dela, verificar que tem verbo, fizer a leitura só até chegar antes do que e perceber que esse pedaço está com um sentido incompleto, pronto. Duas coisas acontecem no automático. O que vai ser chamado de conjunção subordinativa integrante e a oração em que ele está vai ser chamada de oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Não é fácil? É fácil. Ah, mas professor, tem um monte de substantivo. Não, calma. Primeiro tu tem que entender por que que é substantiva. É isso que eu quero que tu entenda. Por que que ela é chamada de oração subordinada substantiva? Ela é chamada de oração subordinada substantiva porque o que vem antes tem verbo, mas a leitura só desse pedaço que vem antes está incompleta. O sentido está incompleto. É por isso que é oração subordinada substantiva, que vai sempre assumir a função sintática de um dos termos da oração. Pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal, agente da passiva. Beleza? E aqui no caso, tu sabe que não está faltando o sujeito, né? O sujeito é eu desejo. Qual é a pergunta depois do desejo? Eu desejo o quê? Que você tenha sucesso no seu concurso. Então, nesse caso aqui é um objeto direto, oracional, que também é chamado de oração subordinada substantiva, objetiva direta. Tu não tem que pirar a tua cabeça com esse nome grandão. Não tem. Só tem realmente que pegar e fazer a pergunta para cá, para o primeiro verbo. Então, vamos lá. Eu desejo. Está completo? Não. Só o fato de você perceber que esse primeiro pedaço não está completo, duas coisas acontecem. A palavra que é conjunção integrante e ela inicia uma oração subordinada substantiva. De verdade, é muito fácil. Tá bom? Vamos ver aqui só mais um exemplo para ficar fixo na sua mente. Tenho o desejo de que você seja aprovado. Tenho o desejo de que você seja aprovado. Vamos lá fazer a nossa brincadeira? Primeiro você olha para a palavra que, verifica se antes dela tem verbo. Opa, mas espera aí, desejo não é verbo, não. Eita, professor, por que que desejo não é verbo, se ainda agorinha era? Bom, faz sempre essa brincadeira. Qual é o pronome que encaixa na frente do desejo? Qual desses seis aqui, ó? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Qual encaixa aí na frente do desejo? Eu, né? Eu desejo. Mas tu acha que esse eu encaixa na frase? Eu tenho o eu desejo de que você seja aprovado? Percebe? Agora o desejo não é verbo, porque o eu não encaixa na frase. Ah, então o verbo é o tenho mesmo. O verbo é o tenho mesmo, porque aí sim eu encaixo o eu na frase toda. Ó. Eu tenho o desejo de que você seja aprovado. Beleza? Tranquilo? Então pronto. Desejo não é verbo. O outro verbo é o seja aprovado mesmo.
tá bom? O outro verbo é o seja aprovado. Beleza. Aí vamos lá. É, reparou que antes do que, agora tem uma palavrinha de enxerida aqui, ó. Uma palavrinha, que é o de, não é? Esse de é uma preposição. Então, você não olha até chegar, você pula o de, entendeu? O que você vai ler é só o que está antes do de, ó, tá bom? Você tem que pular. Eita, você tem que pular essa parte aí, tá bom? Para com isso, você tem que pular essa parte aí do de, da preposição. Então, vamos lá. Lê só o que está antes do que? No caso, antes do de também. Eu tenho o desejo. Se eu chego contigo do nada e falo assim, eu tenho o desejo, rapaz, que é isso? Desejo de quê? De que você seja aprovado. Ah, tá, beleza. Tá bom? Então, percebe que a leitura até chegar antes do que não inclui o de, tá? Não inclui, tem que pular o de. Tenho o desejo, está incompleto. Só o fato de você reparar que o que vem antes tem verbo, mas a leitura do que vem antes não tem sentido completo, só isso é suficiente para você chamar esse que de conjunção integrante e a oração em que ele está, incluindo a preposição, tá? É chamada de quê? De oração subordinada substantiva. Não é fácil? É fácil. É sim. É só você tirar esse ranço, essa mágoa que você tem porque você não aprendeu isso na escola. Tá bom? Quero que a gente resuma agora, antes mesmo de entrar lá no material, aquele material para mim, sinceramente, está perfeito, está ótimo para aprender, está muito legal mesmo. Você já está com ele aí, não é mesmo? Mas eu acredito que esse resumão aqui pode abrir mais a sua mente. Quando é que vai ser oração subordinada substantiva? Quando é? Quando você olhar para antes do que, eu estou falando do que, mas pode ser outra palavra, tá? Porque o que é a principal. Quando você olhar para antes do que, tiver verbo, mas a leitura até chegar antes do que é uma leitura que não fica completa. Ó, na primeira parte lá, eu desejo. Na segunda parte, eu tenho o desejo. Não está completo. Só por isso você chama a palavra que de conjunção integrante e a oração em que ele está, você chama de oração subordinada substantiva, incluindo a preposição, se tiver, tá, pessoal? Incluindo a preposição. Então é muito fácil. Repara que o nome do que é que está ajudando a gente a dizer o nome da oração. Lembra quando eu te falava, olha, aprende os dois principais queis. Quais são os dois principais queis? Conjunção integrante e pronome relativo. Né? Então, agora você vai ver que é importantíssimo. Se você já sabe que a palavra é conjunção integrante, você já sabe que você está diante de uma oração subordinada substantiva. Embora tenha 6 tipos, né, 6 ou 7 tipos, substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal, agentiva da passiva, mas você não vai pirar a sua cabeça, porque você já exclui lá, não é adjetiva, não é coordenada, não é adverbial, porque você sabe que aquela palavrinha minúscula ali é uma conjunção integrante, tá bom? Beleza? Agora só tem um cuidado que você tem que tomar, só um cuidado que você tem que tomar, porque às vezes esse que não aparece. Às vezes esse que não aparece. Olha aqui, ó. Olha essa frase pequenininha. Olha aí, deixe-me sair. Parece até que é um período simples, né? Só tem 3 palavras nessa frase. Só tem 3 palavras nessa frase. Deixe-me sair. Como é que eu vou saber que isso é um período composto? Como é que eu vou saber o nome da oração? Nem está aparecendo a palavra que. Então, o que é que eu pedi para você? Abrir a sua mente. Começar a analisar mesmo o que está escrito. Quando eu digo deixe-me sair, é a mesma coisa que dizer assim, ó, deixe que eu saia. Acredita nisso? Quando eu falo para ti, deixe-me sair, você vai traduzir colocando quem? Adivinha? Colocando a palavra que. Colocando a palavra que. Então percebe que mesmo que lá no dia da prova não venha, mesmo que lá no dia da prova não venha a palavra que, você faz ela aparecer. Você faz ela aparecer, tá bom? Então, quando eu digo deixe-me sair,
Quer dizer, deixe que eu saia. Como é que ia ser? Você não ia olhar para antes, verificar que tem verbo e fazer a leitura somente do que vem antes, verificar que está com sentido incompleto, não era assim? Aí você não ia chamar o que de conjunção integrante e o restante da oração você não ia chamar de oração subordinada substantiva? Acontece a mesma coisa, pessoal. Acontece a mesma coisa. Olha só, essas duas palavrinhas aqui, ó, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Calma, eu só quero que tu entenda que é uma oração subordinada substantiva, porque segue o mesmo conceito de ainda agora, o mesmo conceito. Qual é o conceito de oração subordinada substantiva? Eu olho para antes do que, eu olho para antes do que, verifico que tem verbo, beleza? Aí, faço a leitura só do que está antes do que, professor, mas não tinha que. Você coloca, deixe-me sair, é a mesma coisa que dizer deixe que eu saia. Então tá, olha para o que vem antes, verifica que tem verbo, faz a leitura só assim. Ei, deixe. Você falou para a pessoa assim, deixe. Está completo? Não, a pergunta vem na hora. Deixe o quê? Deixe o quê? Aí a resposta é que eu saia. O eu está representado pelo me, né? O saia virou sair, porque está no infinitivo. Por isso que esse me aqui, não sei se você pode anotar aí, ele tem um nome muito especial. Esse me aí, pessoal, ele é chamado, sabe de quê? É colocar aqui para ti logo, porque vale a pena. Opa, vale a pena. Você saber que o me é o tal do sujeito de infinitivo, ou também chamado sujeito acusativo. Eita, professor, tá dando nó na tripa do meu cérebro. Não, não, calma. Esse vídeo está aí gravado eternamente agora, tá? Você está assistindo ao vivo? Melhor ainda. Está assistindo gravado? Beleza, vai repetindo aí várias vezes. Pessoal, oração subordinada substantiva é quando tem uma condição integrante. Como é que eu vou saber que a palavra é condição integrante? Eu olho para o que vem antes, verifico que tem verbo, faço a leitura até chegar nele, não está completo, chamo o que de condição integrante e toda a oração em que ele está já chama logo de oração subordinada substantiva. Já chama logo. Aí tá. Só que às vezes esse que não aparece. Às vezes esse que não aparece. Então você traduz a frase. O que é deixe-me sair? Como é que eu faço para colocar um que? Porque sempre tem um que, né? Depois do deixe. Deixe que eu saia. Deixe que eu saia. Tranquilo, sem problema nenhum, né? Deixe que eu saia. Aí, pessoal, o que é que vai acontecer? Você vai reparar, não é? Que apareceu o que vem antes está incompleto, então esse pedaço para cá é de verdade uma oração subordinada substantiva, só que não estava escrito isso, estava escrito assim, deixe-me sair. Então você grifa esse pedaço, porque o me é o eu, né? E o sair está no infinitivo. Por isso que esse me, essa palavra me é chamada de sujeito de infinitivo, porque ela representa o eu na frase desenvolvida. Deixe que eu saia. Cadê o eu? Está representado pelo me. O eu não é o sujeito do saia? Pois é, então esse me é o sujeito do sair. Ele recebe o nome de sujeito de infinitivo, também chamado de sujeito acusativo. Agora você sabe que existe. Anota aí para nós continuarmos. Não vai deixar o sono te vencer. Agora que a aula começou, tá bem cedinho, tranquilo, vamos até 9 horas da noite, né? Então bora lá. Firme e forte. Já anotou? Já fez aquele famoso print? Vamos lá de novo. Oração subordinada substantiva é quando tem conjunção integrante. Conjunção integrante é quando antes dela tem verbo, mas o sentido está incompleto. A conjunção integrante sempre inicia uma oração subordinada substantiva, mas às vezes esse que não aparece, você faz ele aparecer. E quando você fizer ele aparecer, você vai perceber que esse pronomezinho minúsculo aqui, ó, representa o sujeito do verbo, por isso ele é chamado de sujeito de infinitivo, também chamado sujeito acusativo. Serve para o me, te, se, nus e vos. Serve para essas 5 palavras, tá? Me, te, se, nus e vos. Qualquer um deles, nessa situação, vai ser chamado de sujeito de infinitivo ou sujeito acusativo. Eu ouvi dizer que quem estuda nunca perde o seu tempo. Vamos lá? Vamos para o segundo tipo de oração. Vamos lá. Qual é o segundo tipo de oração? É a oração subordinada adjetiva.
Tu acha que você vai confundir oração subordinada substantiva com oração subordinada adjetiva? É impossível. Porque qual é a característica marcante da oração subordinada substantiva? É que ela tenha uma conjunção integrante. É que ela tenha uma conjunção integrante. E aí, qual é a característica marcante da oração subordinada adjetiva? É que ela tenha um pronome relativo. Essa é a característica marcante da oração subordinada adjetiva. É que ela tenha aí um pronome relativo. Beleza? É muito fácil, desde que você saiba o que é um pronome relativo. Olha lá, vamos lá? Não colou, né? Não deu certo aquela nossa frase antigona, né? Que mora longe. Pronto. Eu sei que você lembrou daquelas primeiras aulas do 100%, não lembrou? Porque é a mesma frase. Legal. Vamos lá. O rapaz foi ver a namorada que mora longe. Pessoal, presta atenção. Tu achas que tu vai chamar esse que de conjunção integrante? Tu achas que tu vai chamar esse que de conjunção integrante? Como é que a gente descobre que um que é conjunção integrante? A gente olha para trás, verifica que tem verbo e faz a leitura até chegar antes do que. Lembra disso? Claro que lembra, né? É assim que a gente descobre que uma palavra é conjunção integrante. A gente vê se antes tem verbo e faz a leitura até chegar nele. Aí vamos lá. O rapaz foi ver a namorada. Tu acha que essa frase está incompleta? Tu chegou na casa do rapaz, perguntou por ele, aí, o rapaz foi ver a namorada. Tu não entendeu a mensagem? Claro que sim, né? Essa frase está completa. Tem sentido completo. Tu achas que tu vai chamar esse quê de conjunção integrante? É claro que não. Porque só é conjunção integrante se você fizer a leitura do que vem antes e o sentido disso estiver incompleto. Mas aqui está completo, tu desiste de chamar esse quê de conjunção integrante. Agora que tu não vai mais chamar o quê de conjunção integrante, eu te pergunto, lê para depois do quê? Olha para o que está depois do quê? Quem é que está depois do quê? Mora longe. Mora longe. Quem é que mora longe? Quem é que mora longe? A namorada. A namorada. Olha que interessante. Você fez uma pergunta depois do que e a resposta está antes do que. Significa dizer que esse que é pronome relativo. Não é fácil? Você ainda não tinha entendido o conceito de pronome relativo? Vamos lá de novo? É quando você faz uma leitura depois dele, faz uma pergunta e percebe que a resposta está antes. O que é que estava escrito depois dele? Mora longe. Aí você pergunta uma coisa natural, né? Quem é que mora longe? E a resposta é a namorada. Lembra que a namorada é o sujeito semântico? A namorada é o sujeito semântico. Mas se perguntar quem é o sujeito do verbo morar, ou se perguntar quem é o sujeito sintático, não esqueça que o sujeito é a palavra que. Eu venho te falando isso já faz uns vídeos aí para trás. Se você perdeu a aula, volte lá e assista, se programe, tá bom? Quem é o sujeito do mora? Se a banca perguntar quem é o sujeito do verbo morar, não tenha medo de dizer que é o quê. A não ser que ela pergunte quem é o sujeito semântico. Se ela perguntar quem é o sujeito semântico, você fala que é a namorada. Isso só acontece quando você está diante de um pronome relativo na função de sujeito. Ou seja, quando a pergunta que você fez aqui foi pergunta de sujeito. Tá bom? Mas calma, eu só quero te explicar o que é uma oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva é aquela que tem pronome relativo. E como é que eu reconheço um pronome relativo? Bom, primeiro é bom você testar se não é conjunção integrante. Aí você viu que o que vinha antes tinha verbo, mas estava com sentido incompleto. Então você olha para depois do que, faz uma pergunta lá, e se a resposta estiver antes do que, você confirma que o que é pronome relativo e automaticamente você vai dizer que a oração em que ele está é uma oração
subordinada adjetiva. Agora me diz, com toda sinceridade do seu coração, dá para confundir oração subordinada adjetiva com oração subordinada substantiva? Como? A substantiva tem conjunção integrante. A adjetiva tem pronome relativo. Não dá para confundir conjunção integrante com pronome relativo, embora seja a mesma palavra muitas vezes. Você viu aqui, ó, que antes desse que, a frase era eu desejo. Está completo? Não. Antes desse outro que, era eu tenho o desejo. Está completo? Não. Deixe. Deixe o quê, cara? Está incompleto. Toda vez que antes do que tem verbo, mas a frase está com o sentido incompleto, esse que é conjunção integrante. Esse que é conjunção integrante. Tá beleza, pessoal? Então, é muito fácil. Você não vai dizer que esse que aqui é conjunção integrante, porque o que vem antes tinha verbo, mas você fez a leitura até chegar antes do que, e você viu que faz sentido. É lógico que essa frase faz sentido. O rapaz foi ver a namorada. Tá? Faz sentido. Lógico que faz sentido. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, pronto. Esse que... Aí tá. Já sei que não é conjunção integrante, eu vou ver agora se é pronome relativo. Para saber se é pronome relativo, eu já faço a leitura depois dele. Depois dele. Quem é que mora longe? E a resposta está antes dele, a namorada. Essa é a deixa para você saber que o que é pronome relativo. É quando você faz uma pergunta depois dele e a resposta está antes. E a resposta está antes. Beleza? Tranquilo? Beleza? Aí, pessoal, no momento que você descobre que o que é pronome relativo, você já sabe que, que ele faz parte de uma oração subordinada adjetiva. Que ele faz parte de uma oração subordinada adjetiva. Beleza? Agora, o cuidado que você tem que tomar é o mesmo de ainda agora. Às vezes, o que não aparece. Às vezes, às vezes o que não aparece. Que nem eu te mostrei ainda agora lá na subjetiva. E aí você vai fazer um esforço de enxergar esse que. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. Então, isso aqui é um período simples, não tem nada a ver com oração. Olha, calma, relaxa. Se tem um verbo aqui e tem um verbo aqui, é período composto, provavelmente. E se é período composto, tem que ser oração subordinada ou coordenada. E se é subordinada, você vai ver se é substantiva, se é adjetiva ou se é adverbial. E você sabe verificar quando é substantivo. Quando é que é substantiva? Quando antes do que tem verbo, mais está com sentido incompleto. Mas cadê o que? Cadê a palavra que daí? Lembra que agora você é aluno 100% conexão. Você é aluno 100% conexão. Você não está mais na escola. Você está comprometido, conectado com a sua aprovação. Você tem que olhar para essa frase e abrir a sua mente, expandir o seu raciocínio analítico. Você tem que enxergar a palavra que aí. Diz para mim, eu vi a mulher que estava preparando outra pessoa, tá bom? Outra pessoa. Eu vi a mulher que estava preparando outra pessoa. Olha aí o que apareceu. O que apareceu. Bora fazer a brincadeira? Ah, professor, mas como é que eu vou saber? Meu amigo, tem um verbo aqui, tem outro aqui. E o que não está aparecendo, você tem que forçar ele a aparecer. Pessoal, não é sempre o que vai aparecer, tá? Mas vamos treinar com o que para começar aí a expandir a tua mente, tá bom? Então, eu vi a mulher preparando outra pessoa, é a mesma coisa que dizer que eu vi a mulher que estava preparando outra pessoa, uma mulher grávida, né, que estava preparando outro ser para vir a esse mundo. Então, faz a brincadeira. Antes do que tem verbo? Tem. Antes do que tem verbo. Ah, beleza. Então, vamos ler até chegar nele. Eu vi a mulher. Você acha que está incompleto? Você vai ter coragem de dizer que está incompleto?
Ah, só parece. Não, cara, está completa, eu vi a mulher. Ah, mas que mulher? Não, peraí, curiosidade é outra coisa. Só estou dizendo que eu vi a mulher, é uma frase completa. Então, esse aqui não é conjunção integrante. Mas se você duvidar, eu te aconselho a ler o que está depois. Quem era que estava preparando outra pessoa? Tu pode me dizer quem era que estava preparando outra pessoa? Era a mulher. Olha a mágica acontecendo. Você fez uma pergunta depois do quê? E a resposta está antes. Ótimo, esse que então é pronome relativo e ele sempre inicia uma oração subordinada adjetiva. Então aqui em cima, ó, você sabe dizer quem é a oração subordinada adjetiva. É a partir do preparando, porque o que e o estavam escondidos aqui dentro. Eu vi a mulher que estava preparando outra pessoa. Está aí toda a tela da oração subordinada adjetiva. Faz o print, copia, porque agora você vai ter um resumão dessas 4 orações. Já vimos as 2 primeiras. Vou colocar aqui na tela de novo a oração subordinada substantiva. Quando é que é oração subordinada substantiva? Quando é que é? Quando tem conjunção integrante. Como é que eu sei que é conjunção integrante? Quando o que vem antes tem verbo, mas está com o sentido incompleto. A partir do que, então, já é uma oração subordinada substantiva. Não esquece que às vezes ele não aparece e você faz esse esforço mental de fazer ele aparecer e fazer a mesma análise. E no caso aqui, lembra que esse me representa o eu, que era sujeito do saia, então esse me é sujeito do sair e ele recebe o nome de sujeito de infinitivo ou sujeito acusativo. Agora, pega aqui todo o resumão de oração subordinada adjetiva. O que é oração subordinada adjetiva? É aquela que tem pronome relativo. Mas como é que eu sei que é pronome relativo? Eu te aconselho a primeiro verificar se é a conjunção integrante, né? Se tiver verbo antes, se o sentido tiver incompleto, é conjunção integrante, aí já vai ser oração subordinada substantiva. Mas se você ficar na dúvida, é melhor você ler o que está depois do quê? Lê o que está depois do quê? Se você fizer uma pergunta depois do quê e a resposta estiver antes, já sabe que esse quê é pronome relativo. Olha lá, quem é que mora longe? A namorada. Quem é que estava preparando outra pessoa? A mulher. Então você confirma que esse que é pronome relativo e confirma que a partir dele é uma oração subordinada adjetiva. Fechou? Mesmo que o que não apareça, você pode acertar a questão. O que eu quero é isso, que você entenda que não tem como confundir oração subordinada substantiva com oração subordinada adjetiva, porque quem manda é a palavra que está no meio. Se a palavra que está no meio é condição integrante, porque o que vem antes está incompleto, oração subordinada é substantiva. Se a palavra que está no meio é pronome relativo, porque o que você perguntou depois, a resposta estava antes, a oração é subordinada adjetiva. Fechou? Pessoal, vem comigo. Só tem 4 orações. 2 delas você resolve somente identificando o nome daquela palavrinha que divide a frase em 2 pedaços. Metade do assunto já foi. E a gente ainda tem tempo. Metade do assunto já foi. Metade do assunto já foi. Para de reclamar, para de dizer, ai, não consigo aprender isso, é muita coisa. Faz essa mudança de mentalidade na tua cabeça. Enquanto tu não mudar a tua mentalidade, eu já falei isso várias vezes. Enquanto tu não mudar a tua mentalidade, enquanto tu não mudar a tua rotina, se tu não valorizar o teu período de tempo que tu está estudando, não vai rolar. Tá bom? Vamos lá, então? As 2 primeiras orações são oração subordinada substantiva e oração subordinada adjetiva. Como é que eu faço a diferença entre elas? Bom, se tiver conjunção integrante, é oração subordinada substantiva. Se tiver pronome relativo, é oração subordinada adjetiva. Como é que eu descubro que uma palavra é conjunção integrante? Quando antes dela tem verbo, mas está com o sentido incompleto. Como é que eu descubro que uma palavra é pronome relativo? Quando eu faço uma pergunta depois dela e a resposta está antes. Já sabe que às vezes essas palavras não aparecem, mas você, que agora é aluno 100% conexão, vai fazer elas aparecer. Fechou? Pronto. Agora vamos para a outra dupla. A outra dupla, não é? Qual é a outra dupla? São as orações
subordinada adverbial e coordenada. Vamos começar com a oração subordinada adverbial. Adverbial. Agora vai mudar o raciocínio. Para as duas primeiras, você identifica o nome daquela palavra que está ali no meio, separando a frase em dois pedaços. Para as duas últimas, realmente agora precisa do teu raciocínio analítico. Agora precisa. Porque para identificar uma oração como subordinada adverbial ou como coordenada, depende da leitura da frase como um todo. Depende da leitura da frase como um todo. Por quê? Porque para ser oração subordinada adverbial, é necessário que você encontre na frase toda uma relação de circunstância. Aí o negócio pega. Pega. Porque circunstância é tudo aquilo que não é fato. Circunstância é tudo aquilo que não é fato. E existem infinitas circunstâncias. Mas dessas infinitas, 20 vêm caindo em prova de concurso. E dessas 20, 11 fazem parte das orações subordinadas adverbial. Então, eu acho que vale a pena você dizer para mim que você vai decorar essas 11 circunstâncias. Vamos lá? Causa, consequência. Vamos lá, agora decorar. Causa, consequência, condição, concessão, conformidade, finalidade, causa, consequência, condição, concessão, conformidade, finalidade. Não, está faltando uma. Causa, consequência, condição, comparação. Vou colocar comparação aqui. Comparação. Tem que decorar, pessoal. Tem que decorar, tá bom? Mas você vai ver que não é difícil, não. Porque a leitura toda é que diz para nós quem qual é a relação que se estabelece, tá bom? Então vamos lá. Causa, consequência, condição, comparação, conformidade, finalidade, proporção. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faltam três, né? Tempo, lugar e modo. Vamos lá, ver se dá para a gente colocar uma tela só aí para você anotar. Aí, ó. Maravilha. Oração subordinada adverbial é aquela que apresenta uma relação de circunstância. Oração subordinada adverbial. Oração subordinada adverbial é aquela que apresenta uma relação de circunstância. Oração subordinada adverbial é aquela que apresenta uma relação de circunstância. E aí, como é que eu vou saber que é circunstância? Bom, a primeira coisa que você deve fazer é decorar essas circunstâncias. São apenas 11. São apenas 11. Quando é que vai ser uma oração subordinada adverbial? É quando, na leitura da frase toda, você perceber que um pedaço indica a circunstância do outro pedaço. Eita, pessoal, como assim pedaço? A gente não sempre está dividindo a frase em dois pedaços? Pois é. Então, um pedaço todo indica a circunstância do outro pedaço. E o que é circunstância? Olha, circunstância é tudo aquilo que não é fato. Circunstância é tudo aquilo que não é fato. Tá bom? Então, tem infinitas circunstâncias. Mas, para a nossa sorte, nas provas de concurso, umas 20 aí vão se repetindo. E dessas 20, 11 podem aparecer como
oração subordinada adverbial. Quais são essas 11? Aí lá vai, ó. Causa, consequência, condição, concessão, comparação, conformidade, finalidade, proporção, tempo, lugar e modo. Essas são as 11 relações de circunstâncias. Se você perceber que um pedaço, você vai pegar a frase e dividir em dois pedaços. Um pedaço está indicando a circunstância do outro pedaço, pronto, já é uma relação de circunstância. Já anotou? Podemos fazer um bom exemplo agora aí para você? Coloca aí, anota aí quais são as 11 relações. Eu quero que você anote isso, não é para fazer print, não. Tá, professor? Não está assim no seu melhor estágio para você tirar print toda hora aí, tá bom? Eu quero que você anote isso. Anote. Anote aqui, ó, no âmago do seu cérebro. Para ser oração subordinada adverbial, logicamente que não pode ser nem substantiva nem adjetiva, ou seja, não vai ter conjunção integrante, não vai ter pronome relativo. E aí, como é que você vai se virar? Você vai ler a frase toda, dividir em dois pedaços, e se você perceber que um pedaço é a circunstância do outro pedaço, você já está vendo, então, que é uma oração subordinada adverbial. Mas desde que você tenha essa facilidade de enxergar a circunstância. Por isso que o principal passo é decorar mesmo quais são essas circunstâncias. Causa, consequência, condição, concessão, comparação, conformidade, finalidade, proporção, tempo, lugar e modo. Deixa eu te dar um exemplo aqui, bem tranquilo. Para mudar esse exemplo, né? Quando você, quando você estiver preparado, comece seus estudos. Quando você estiver preparado, comece os seus estudos. Porque às vezes você pensa que está preparado, mas sabe o que você faz? Você está fazendo três coisas ao mesmo tempo aí. Está vendo a aula, está fazendo isso, fazendo aquilo, cuidando disso, cuidando daquilo. Não vai rolar. Você tem que se concentrar, você tem que tirar um tempo só para fazer isso. Tá bom? Então, um dos objetivos de ter feito essa sequência de vídeos aí, que ainda tem mais rolando aí pela frente, é para que você tire um tempo. Não, agora eu vou estudar, eu vou pegar o meu caderno, minha caneta e vou ficar aqui na frente estudando. Porque não dá para você deixar rolando aí, escutando como se você estivesse ouvindo música. Não é a mesma coisa, não faz mais isso. Quando você estiver preparado, comece os seus estudos. Beleza? Pessoal, era para dividir a frase em dois pedaços, mas já está dividido porque tem uma vírgula, né? A vírgula está dividindo a frase em dois pedaços. Se não tiver, você tem que fazer essa divisão. Mas olha só, quando você estiver preparado, comece seus estudos. Me diz uma coisa, quando é que eu vou começar os meus estudos? Quando é? Quando você estiver preparado. Repara que essa parte aqui está indicando a circunstância de tempo da outra parte. Qual é a primeira parte, né? Comece seus estudos, mas comece seus estudos quando? Quando você estiver preparado. E olha aí aquela regrinha de pontuação, não sei se você vai lembrar, aquela regrinha de pontuação que diz que se você pega a circunstância e desloca para a frente, porque você sabe que a circunstância fica lá para trás, quando você pega a circunstância e desloca para frente, o que é que tem que aparecer? A vírgula. E é obrigado se for uma oração. Claro, essa aqui é uma oração, ó. Tem verbo dentro, né? Tem verbo dentro. Quando você tem um verbo dentro da circunstância, é uma oração subordinada adverbial, e nesse caso é uma oração subordinada adverbial temporal, porque está indicando tempo. Beleza? É isso. É só isso que é uma oração subordinada adverbial. É quando um pedaço está indicando circunstância do outro pedaço, mas tem que ser circunstância. Por quê, professor? Tem outra coisa? Tem mais 5 relações de coordenação. E aí não dá para confundir oração subordinada adverbial com oração coordenada se você decorar quais são as 11 circunstâncias e quais são as 5 relações de coordenação. Bora pegar mais um exemplo aqui, ó. Ele estudou tanto
que foi aprovado no concurso. Ele estudou tanto, quer dizer que ele estudou muito, essa é a primeira parte, não está incompleta, não vai chamar esse Q de conjunção integrante. O professor está incompleto, sim, estudou tanto, e aí não, estudou muito, esse tanto significa muito. Então, ele estudou muito, frase completa, esse Q não é conjunção integrante, esse Q também não é pronome relativo, esse Q, porque não tem uma pergunta depois que você faça antes. Tem sim, professor, quem foi aprovado? Ele. Não, mas o ele é um sujeito oculto que está bem aqui, ó. Não está lá atrás, não. Está lá atrás, está o ele do estudou. Aqui está o ele do foi aprovado. Então, esse aqui não é nem conjunção integrante, nem pronome relativo. A verdade é que aqui tem uma relação de causa e consequência. Uma relação de causa e consequência. O fato de ele ter estudado muito deu como consequência que ele foi aprovado no concurso. Então, aqui você tem uma relação de consequência, e consequência faz parte das nossas circunstâncias que a gente tem que decorar. Então, por isso que esse pedaço aqui é uma oração subordinada adverbial consecutiva, porque a relação é de consequência, tá bom? Olha lá, ó. Grande essa frase. Bora colocar o do si mesmo, que é melhor. Se você estudar muito, será aprovado. Se você estudar muito, será aprovado. Aqui não tem como você não enxergar, pessoal. Não tem como você não enxergar. O se é a nossa conjunção. É a nossa conjunção. Porque agora ele está indicando condição. Existe uma condição para você ser aprovado. É se você estudar muito. Ah, então, pessoal, não tem como você não enxergar que aqui tem uma relação de condição. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial condicional. Então, eu acho que você já entendeu, pelo menos o geralzão. Das duas primeiras orações, a oração subordinada substantiva e a oração subordinada adjetiva, você descobre olhando para aquela palavra do meio. Se for conjunção integrante, oração subordinada substantiva. Se for pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Agora, para saber se é uma oração subordinada adverbial, você precisa ler a frase toda e, de cara, enxergar uma das 11 circunstâncias. Aqui eu te dei uma relação de tempo aqui na primeira, uma relação de consequência na segunda, uma relação de condição aqui na terceira, só para você ir se familiarizando. E à medida que nós formos vendo os exemplos, que é isso que aquele material que você tem aí nas mãos vai lhe ajudar muito, aí eu acho que fica melhor. Beleza? Então agora vamos para o último grupo, que são as orações coordenadas. Oração coordenada. Então, você percebe que só tem 4 grandes grupos de oração e você divide no meio. As duas primeiras resolve como sendo ou conjunção integrante ou pronome relativo. As duas últimas resolve lendo a frase toda. Se encontrar uma ideia de circunstância, oração subordinada adverbial. Se encontrar uma relação de coordenação, se encontrar uma relação de coordenação, aí já vai ser oração coordenada. E quais são essas relações de coordenação? Anota aí, ó. Adição, adversidade, alternância, conclusão e explicação. Bom, teoricamente não dá para confundir com subordinada adverbial, porque lá na subordinada adverbial tem relação de circunstância. Quais são as relações de circunstâncias? Causa, consequência, condição, concessão, comparação, conformidade, finalidade, proporção, tempo, lugar e modo. E para ser oração coordenada, você também vai procurar uma relação entre os dois pedaços, mas agora é uma relação de adição, adversidade, alternância, conclusão ou explicação. Beleza? Tranquilo? Não dá para confundir uma com a outra, mas eu espero que você decore mesmo quais são as 11 circunstâncias, quais são as 5 relações de coordenação, que aí vai ficar mais
fácil ainda. Beleza? Ele trabalha e estuda. Ele trabalha e estuda. Realmente aqui você tem de cara uma relação de adição. Uma relação de adição. Ele trabalha e estuda, uma coisa em cima da outra, não é? Então, aqui você tem uma relação de adição. Ou você trabalha ou você estuda. Você estuda, decide. Você trabalha, você estuda. Poxa, agora não é mais uma relação de adição, né? Agora é uma relação de alternância, que também serve para exclusão, né? Ou você trabalha, ou você estuda. Tá bom? É isso. Tá bom? Estude. Não, vou colocar aquela. Estude que você será aprovado. E estude, que você será aprovado. Agora temos de uma relação de explicação, uma relação de explicação. Lembra que eu te falei que esse que, se vier uma ordem antes, uma ordem ou um pedido, esse que é explicativo, relação de explicação. Beleza, pessoal? Olha aí, é isso mesmo, tá bom? É assim que você vai reconhecer a a oração coordenada. E cada uma vai ter um nome, né? Oração coordenada aditiva, oração coordenada alternativa, oração coordenada explicativa. Beleza? Então é isso. Decora aí quais são as relações de coordenação. São apenas cinco: adição, adversidade, alternância, conclusão e explicação. É mais ou menos parecido com a adverbial, só que as adverbiais são circunstância, você decora as relações de circunstância. Então, pronto, pessoal, das quatro orações que existem, as duas primeiras você vai acertar, porque você sabe agora o que é conjunção integrante, o que é pronome relativo. Uma diz que é oração subordinada substantiva e o outro diz que é adjetiva. E saber se é oração subordinada adverbial ou se é oração coordenada vai depender realmente do teu raciocínio, de ler a frase como um todo e verificar se tem uma dessas relações. Fechou? Tranquilo? Era isso que eu queria te mostrar hoje, esse resumão aí das quatro orações, porque para que você perceba que não é tão difícil assim, não. Dá para você montar esse esqueminha aí na sua cabeça. Beleza? Pronto. Vamos lá para o nosso material. Vamos lá. Opa, peraí, só um instantinho. Peraí, não deu certo. Agora sim, vamos lá. Continuando. Então, pronto, já fizemos aí esse resumão sobre as orações. Você já sabe, então, que só tem quatro orações, ou é a oração subordinada substantiva, se aquela palavrinha que for chamada de conjunção integrante, ou é a oração subordinada adjetiva, se aquela palavrinha for chamada de pronome relativo, ou é oração subordinada adverbial, se um pedaço for a circunstância do outro pedaço, e aí tem que saber que só existem 11 circunstâncias possíveis para essas orações: causa, consequência, condição, concessão, comparação, conformidade, finalidade, proporção, tempo, lugar e modo. E também existe a oração coordenada, que é quando a relação que se estabelecer entre as partes for uma relação de coordenação e não de circunstância. Adição, adversidade, alternância, conclusão e explicação. Beleza? Maravilha! Vamos então agora para os exemplos. Vamos para os exemplos, é muito melhor, não é mesmo? Primeiro vamos resumir, pessoal, que existe período simples e período composto, não é? Existem período simples e período composto. Como é que eu vou saber que eu estou diante de um período simples ou um período composto? Ora, período simples é quando tem somente realmente uma oração, um verbo importante. Ó, o aluno passou no concurso, só tem um verbo aqui, não tem como duvidar. Isso aqui não é período composto. Isso aqui é período simples, tá bom? Período simples. Por quê? Porque só tem um verbo. E aí você não tem como chamar de oração coordenada ou de oração subordinada. Se a banca perguntar o nome da oração, não faça besteira, hein?
Porque se é período simples, não tem oração coordenada ou subordinada. Só existem orações coordenadas ou subordinadas se for período composto. Quando é período simples, que só tem um verbo importante, a oração é chamada de oração absoluta. Estamos combinando isso? Beleza? Não vai fazer besteira. De repente a banca quer sacanear, né? O aluno passou no concurso, é oração subordinada ou coordenada? Nenhuma. É oração absoluta, porque só tem ela. Beleza? Tranquilo? Vamos lá continuar então. Vamos relembrar aqui os termos da oração que vão virar oração subordinada substantiva. Vamos fazer isso? Vamos verificar quais são os termos da oração que vão fazer a oração subordinada substantiva. Como é que a gente faz? É lembrar do sujeito. Você lembra quem é o sujeito? O sujeito é a resposta da pergunta quem ou da pergunta o que, feitas antes do verbo. Olha lá, vende-se uma casa. Muita gente diz aqui que o sujeito é indeterminado. Você não vai cair na besteira de dizer que o sujeito é indeterminado só porque você não sabe quem é que vende a casa. Lembra que existem duas perguntas para achar o sujeito. Existem duas perguntas para achar o sujeito. Primeiro é a pergunta quem. Quem é que vende? Não sei. Beleza, tudo bem. Não vai chamar logo o sujeito de indeterminado, não, porque tem a segunda pergunta para achar o sujeito. O que é que essa pessoa que eu nem sei quem é vende? O que é que ela vende? Uma casa. Uma casa é o sujeito, pessoal. Tá bom? E se uma casa é o sujeito, você agora sabe que o se é pronome apassivador, porque ele está indeterminando o agente da ação verbal. Eu não sei quem é que vende. O sujeito, inclusive, é chamado de sujeito paciente da ação verbal. Beleza? Tranquilo o que é sujeito? É a resposta da pergunta quem ou da pergunta o que, feitas antes do verbo nessa ordem. Primeiro tenta a pergunta quem, se não der certo, faz a pergunta o que. Depois que você acha o sujeito, depois que você já definiu a vida do sujeito, porque pode, às vezes ele pode ser indeterminado, né? Ou inexistente mesmo. Depois que você já definiu o sujeito, aí você vai fazer as perguntas depois do verbo. Aí sim, se for a pergunta o quê ou a pergunta quem, você já sabe então que a resposta é objeto direto. Olha aqui, ó. Ele vende uma casa. Quem é que vende? Ele. O ele é o sujeito. Ele vende o quê? Uma casa. O que é uma casa agora? Agora é objeto direto. Porque eu já sabia que o sujeito era o ele. Aí eu fiz a pergunta, ele vende o quê? E a resposta é uma casa. Toda vez que você fizer a pergunta o quê? Ou a pergunta quem? Depois do verbo, depois que você já definiu o sujeito, a resposta é objeto direto. Mas se você fizer as perguntas de que, de quem, a que, a quem, em quem, ou qualquer outra pergunta que tenha preposição, mas que a resposta não dê ideia de circunstância, aí a resposta já vai ser objeto indireto. Tá bom, pessoal? É isso que é objeto indireto. Se você fizer as perguntas de que, de quem, a quem, em que e em quem, depois do verbo, a resposta é objeto indireto. Se fizer essas mesmas perguntas depois de uma palavra que não é verbo, a resposta é complemento nominal. Também existe o predicativo do sujeito. Você lembra o que é predicativo do sujeito? É aquela característica do sujeito quando o verbo quando você tem ali um verbo que te mostra uma característica do sujeito, principalmente com os verbos de ligação, mas não somente com os verbos de ligação. Então, decora o conceito de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está no predicado. Característica do sujeito que está no predicado. Beleza? Ótimo. E o que é aposto? Aposto é um termo independente da oração, independente, que ele vem na frase somente para ampliar, para desenvolver, para especificar, para explicar o termo anterior. Então, aposto é uma informação a mais sobre um termo anterior. E o que é agente da passiva mesmo? Você ainda lembra? O agente da passiva é o termo que faz a ação do verbo quando o sujeito não faz. Olha só, a casa foi vendida por ele, o sujeito é a casa
a ação é a ação de vender, mas aí não é a casa que vende, pelo contrário, é ele que vende a casa. Então, a casa é chamado de sujeito paciente da ação verbal, e aí sempre vai existir o agente da passiva, que vai ser sempre o agente da ação verbal, porque o sujeito não está fazendo a ação do verbo, o verbo está na voz passiva. Beleza? É isso, pessoal. Então você já sabe que esses termos vão virar uma oração subordinada substantiva. Por quê? Porque você vai perceber pela leitura da frase que vai ter uma conjunção integrante, e aí, antes dela, tem verbo, mas não está com o sentido completo, e aí você vai verificar, então, que é uma oração subordinada substantiva. Só que tem 6 nomes diferentes. Pode ser a função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo do sujeito, de complemento nominal ou de agente da passiva. Mas antes de nós irmos para os exemplos, eu quero que você se lembre que, às vezes, a palavrinha mágica não está aparecendo lá. Às vezes, a palavrinha mágica não está aparecendo lá. E aí, o que é que você faz? Você chama essa oração de reduzida. Pode ser reduzida de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Beleza? Então, vamos lá. Agora sim, vamos para os exemplos. Agora sim, vamos para os exemplos. Opa, peraí, que apagou tudo aqui. Agora sim, vamos lá. Então, é isso, né? Vamos direto para os exemplos, que eu acho que com os exemplos a gente consegue massificar a informação no nosso cérebro, no âmago do nosso cérebro. É essencial que estudemos bastante. É essencial que estudemos bastante. Pessoal, qual é a nossa primeira coisa? Verificar se o que é conjunção integrante. Como é que eu faço isso? Verifico se antes dele tem verbo. Se tiver verbo, eu leio só até chegar antes do que. Alguém chega com você e fala assim: é essencial. É uma frase completa? Não, você precisa saber o que é essencial. A pergunta vai ser feita antes do é. Então é pergunta de sujeito. O que é essencial? Que estudemos bastante. Então esse pedaço aqui, acredite, é o sujeito da oração anterior. Por isso que a gente chama de sujeito oracional. Porque você perguntou, você está querendo saber quem é o sujeito. Quem é que é essencial? O que é essencial? Que estudemos bastante. Quando a gente faz a pergunta quem ou a pergunta o que antes do verbo, a resposta é sujeito. Então você não tem que achar estranho. Nossa, mas o sujeito parece uma frase. Isso porque tem verbo dentro. Você pode chamar de sujeito oracional, a banca pode chamar de sujeito oracional, mas você sabe que o nome é oração subordinada substantiva subjetiva. Por que subjetiva? Porque tem a função de sujeito. Estava incompleto lá a primeira parte, não é? Você fez a pergunta antes do verbo e a resposta está aqui. A resposta é o sujeito. Beleza? Mas eu quero que tu pegue aquele princípio que a gente viu no início da aula. Primeiro descobre que esse aqui é conjunção integrante. Como é que eu sei que ele é conjunção integrante? Porque o que vem antes tem verbo, mas até aqui a leitura está incompleta. Olha lá. Parece que seremos aprovados. Parece que seremos aprovados. Parece que seremos aprovados. Esse que é conjunção integrante? Não sei, deixa eu ver. O que vem antes tem verbo? Tem. Está com sentido completo? Não, né? O que é que parece? Que seremos aprovados. Mais uma vez, você fez a pergunta antes do verbo, a resposta é sujeito, você pode chamar de sujeito oracional, mas não esquece o nome. É oração subordinada, substantiva, subjetiva. Será necessário estudares muito antes da prova. Será necessário estudares muito antes da prova. O que será necessário? O que será necessário? Estudares muito antes da prova. Tudo isso aqui é o sujeito. Lembra que eu te falei que às vezes o que não vai aparecer? Às vezes o que não vai aparecer e você faz ele aparecer. Será necessário que tu estudes muito antes da prova. Será necessário que tu estudes muito antes da prova. Tem um que aí. E esse que vai ser chamado de conjunção integrante, porque o que vem antes tem verbo, mas está com o sentido incompleto. Beleza? E aí a pergunta foi: o que será necessário? Então, foi pergunta de sujeito, então tudo isso aqui é o sujeito, que você pode chamar de sujeito oracional, mas você sabe que o nome é oração subordinada substantiva subjetiva.
Eu só tenho que te lembrar que quando a palavra que não está aparecendo, a oração é chamada de reduzida, e como esse verbo aqui realmente tem o R do infinitivo, a gente chama reduzida de infinitivo. Beleza? Vamos lá. Uma coisa que vai ajudar muito é você saber que quase sempre, quando vem esse tipo de expressão aqui no início da frase, ó, é bom, é útil, é conveniente, é certo, parece, parece certo, é claro, está evidente, está comprovado, quase sempre apareceram essas expressões aqui, você já sabe que o que vem depois é o sujeito do primeiro verbo, ou seja, é um sujeito oracional, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Olha aqui, é bom que você compareça à minha festa. É bom que você compareça à minha festa. Ora, será que esse aqui é conjunção integrante? Como é que eu descubro? Verifico se tem verbo e leio somente até chegar antes dele. Imagina alguém do nada, vocês não estão conversando, não tem contexto, e a pessoa diz, é bom. Não dá, né? Está incompleto. Então você pergunta o que é bom, e a resposta é que você compareça à minha festa. Então você já sabe que esse aqui é conjunção integrante, ele inicia uma oração subordinada substantiva que vai receber o nome de subjetiva, porque a pergunta foi feita antes do verbo. O que é bom? Que você compareça à minha festa. Lembra que a banca pode chamar de sujeito oracional, mas você vai decorar o nome completo. Oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva subjetiva. Também tem outras expressões que ajudam muito. Sabe-se, soube-se, conta-se, disse, comenta-se, ó, todos esses se aqui são chamados de pronome apassivador. Lembra? Quando a gente não descobre quem é que faz, mas descobre o que a pessoa faz. O se pronome apassivador indetermina o agente da ação verbal, mas a gente acaba achando o sujeito, que é o sujeito paciente da ação verbal. Olha só, sabe-se que Aline não gosta de Pedro. Sabe-se que a Aline não gosta de Pedro. Quem é que sabe? Não sei. Mas o que é que essa pessoa sabe? Que a Aline não gosta de Pedro. Então, esse que é sim uma conjunção integrante, porque quando você olha para antes dele, você vai verificar que tem verbo, mas o sentido está incompleto. Então, já sabe que esse que é conjunção integrante, já sabe que está iniciando uma oração subordinada substantiva, falta só você dizer o nome. E lembra que a gente ainda está procurando o sujeito. Eu não sei quem é que sabe, mas eu descubro o que é que essa pessoa sabe. Por isso que essa resposta todinha aqui é o sujeito. Você só tem que colocar isso na sua cabeça. É o sujeito que você pode chamar de sujeito oracional, porque tem verbo dentro. Mas o nome mesmo é oração subordinada substantiva subjetiva. Será que com isso nós conseguimos dizer assim, já sei o que é oração subordinada substantiva subjetiva? Não te apavora com esse último nome, eu quero que tu decore por que é oração subordinada substantiva. É porque aquele que foi chamado de conjunção integrante. Por que ele foi chamado de conjunção integrante? Porque o que vem antes tem verbo, mas está com o sentido incompleto. Então decora assim, oração subordinada substantiva. Se tiver que dizer o último nome, aí você olha mais para aquele primeiro pedaço. Bora começar procurando o sujeito. Quem é que sabe? Não sei. Mas o que é que essa pessoa sabe? Que a Aline não gosta de Pedro. Repara que a gente conseguiu responder a segunda pergunta. Então, a resposta é sujeito. Por isso que a gente chama de oração subordinada substantiva subjetiva. E lembra que o nome do se é pronome apassivador, porque não teve resposta para a primeira pergunta do sujeito, mas teve resposta para a segunda pergunta do sujeito. Vamos lá. Também tem outros verbos que, quando aparecem, normalmente a oração vai ser oração subordinada substantiva, subjetiva. Convir, cumprir, constar, admirar, importar, ocorrer, acontecer. Convém que não se atrase na entrevista. Convém que não se atrase na entrevista. Quem convém? É uma pergunta que não convém fazer. O que convém? Que não se atrase na entrevista. Mais uma vez, nós fizemos a pergunta antes do verbo e a resposta é toda outra oração. Então, toda essa outra oração é oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque é o sujeito do convém, mas você pode chamar de sujeito oracional sem problema, tá bom? Só quero que tu saibas que o que também é condição integrante, porque o que vem antes tem verbo, mas está com o sentido incompleto. Beleza?
Aqui eu quero te chamar a tua atenção, porque pegadinha tem no concurso, não é? Sempre tem pegadinha no concurso, e às vezes o verbo parecer, ele fica parecendo que está errado. Olha aqui, ó. As paredes parece que têm ouvidos. As paredes parece que têm ouvidos. Quando você essa frase cair na sua prova, você vai dizer assim: ah, tá errado isso, né? Isso é o lógico, as paredes parecem. Porque a lógica da concordância verbal é essa, né? O verbo tem que combinar com o sujeito. Só tem um problema aqui, pessoal. O parece, o sujeito do parece não é as paredes. Não é. Parece que é, mas não é. Por isso que o parece é um caso à parte que a gente tem que estudar. Se tiver escrito assim na tua prova, se o parece tiver no singular, tu coloca ele na frente, coloca a palavra que, lembra que eu te falei que às vezes o que não aparece? Coloca a palavra que e completa a frase. As paredes parece que têm ouvidos, na verdade é parece que as paredes têm ouvido. Então, as paredes não é o sujeito do parece. As paredes é o sujeito do tem. Olha aqui como o tem está com acento circunflexo, ó. Porque as paredes é o sujeito do tem. Quem tem ouvidos é as paredes. E quem é o sujeito do parece? Aí é aquela coisa que a gente já combinou. Antes do que? Tem verbo? Tem. Está completo? Não. Então esse aqui é condição integrante. Aí faz a pergunta: quem parece? Não cola, pergunta o que parece, e a resposta é que as paredes têm ouvido. Tudo isso é o sujeito do verbo parecer. Tudo isso aqui, ó, que as paredes têm ouvidos, é o sujeito oracional ou simplesmente oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza? Agora, se o verbo parecer já estiver no plural, aí você não mexe com ele, está tudo bem. Alguns colegas pareciam chorar naquele momento, está tudo bem, está tudo certo. Agora, se tiver escrito no singular, alguns colegas pareciam chorarem, não parece que está errado? Parece, mas o que é que você faz? Você coloca o parecia na frente, tá? Coloca o parecia na frente. Parecia que alguns colegas choraram naquele momento. Vou transformar essa frase aqui para ti, ó. Alguns colegas pareciam chorarem, né? Alguns colegas pareciam chorarem. Vamos lá. Alguns colegas parecia chorarem naquele momento, né? Alguns colegas parecia, olha aqui como o Word até acusa o erro, ó, que parece que está errado, né, pessoal? Parece que está errado, mas se o parecia está no singular, sabe o que é que você faz? Você coloca ele na frente mesmo, coloca a palavra que e completa a frase com o resto. Você não tirou o parecia do meio, botou na frente? Quem é que estava antes? Alguns colegas, né? Então vamos lá. Parecia que alguns colegas choraram, só tem que adaptar o verbo, né? Choraram naquele, naquele momento. Tá bom? Beleza? Olha aí como você pegou o parecia, colocou para a frente dele, colocou o que você vai definir que é uma conjunção integrante, porque o que vem antes tem verbo, mas está com sentido incompleto. Então, pessoal, essa aqui, ó, essa que vai ficar destacada agora é que é a oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque o sujeito do parece é essa oração aqui. Bacana, né? Tem de tudo na língua portuguesa, pessoal. Tem de tudo. Ah, não te mostrei, foi? Ah, se não dá, né? Não te mostrei. Obrigado. Obrigado, obrigado. Tá aqui então, ó. Aí, ó. Aqui, trouxe a frase de lá, tá? Alguns alunos, alguns colegas parecia chorarem naquele momento. Aí o que é que você faz? Peraí, será que está errado mesmo? Porque tem uma história particular do verbo parecer, né? Então, pego o parecer, coloco na frente, coloco a palavra que e completo com o que vinha antes, o que vinha depois, ó. É claro, tem que adaptar o segundo verbo, né? Parecia que alguns colegas choraram, ou choravam, acho que fica melhor choravam, né? Parecia que alguns colegas choravam naquele momento. Aí você viu que ficou certo? Por que que ficou certo? Porque alguns colegas está no plural e o chorarem também está no plural. Então aí prova que o parecia é a oração principal e que tudo isso aqui, ó,
Tudo isso aqui é a oração subordinada a substantiva subjetiva. Bom, é isso. Anota aí que agora está aparecendo, tá bom? Alguns colegas parecia chorar, quando você perceber que parece errado, porque eu vejo aqui está no singular e aqui está no plural, aí você, é aquele caso lá de oração subordinada substantiva subjetiva. Eu coloco o parecer aqui para frente, coloco a palavra que e completo a frase. E aí você vai perceber que essa oração aqui não tinha o que antes, não tinha. Então ela é reduzida, reduzida de quê? Reduzida de infinitivo. É isso. Anote aí que nós já estamos nos encaminhando para o final da aula de hoje, né? Mas na próxima segunda-feira a gente vai começar, continuar essa história aí, porque você tem que aprender todo o período composto, a gente poder mudar aí para a melhor parte do programa, que é concordância, regência e colocação pronominal. Já? Beleza. Vamos lá. O professor espera que vocês gabaritem a prova. O professor espera que vocês gabaritem a prova. Bora ver se esse aqui é conjunção integrante? Como é que eu faço para saber se esse aqui é conjunção integrante? Eu olho para antes dele e verifico se tem verbo. Tem verbo. Agora eu leio só o que está antes. O professor espera. Está completo? Não está completo. Não está completo. Então, só por isso você já chama esse que de conjunção integrante. Você já chama a oração em que ele está de oração subordinada substantiva, e às vezes isso já é suficiente para acertar a questão, mas se de repente tiver o último nome, é só você fazer a brincadeira aqui na frente. Ó. Quem é o sujeito do espera? É o professor. Então, já tem sujeito. O professor espera o quê? O professor espera o quê? Que vocês gabaritem a prova. Toda vez que faz a pergunta o quê? Depois do verbo, a resposta é objeto direto. Por isso que essa oração aqui é chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não sei quando você virá. Não sei quando você virá. Olha aí, não está mais aparecendo o quê? Agora apareceu quando. Mas não tem problema. Antes do quando tem verbo? Tem. Mas está com sentido completo? Não sei. Não sei, não está com o sentido completo. Ah, então quer dizer que a partir daqui é uma oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva. E o quando vai desempenhar o papel de conjunção integrante, tá bom? Claro que ele é um pronome interrogativo, né? Eu não sei quando é que você virá, estou perguntando, quando você virá? Ele é um pronome interrogativo, mas está funcionando como conjunção integrante, porque o que vem antes tem verbo, mas está com o sentido incompleto. Aí, beleza. O que é que acontece? Como é que você vai dizer o nome da oração? Você já sabe que é uma oração subordinada substantiva. E não está faltando sujeito nessa primeira parte, porque o sujeito é eu. Ó. Eu não sei. Qual é a pergunta depois de eu não sei? É eu não sei o quê? Eu não sei o quê? Ah, então quer dizer que essa resposta é objeto direto. Então, por isso que você chama de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. O aluno esperou o gabarito ser divulgado. O aluno esperou o gabarito ser divulgado. Cadê a conjunção? Cadê a palavrinha mágica? Não teve. Na verdade, é assim, ó. O aluno esperou que o gabarito fosse divulgado. Tá vendo como tem um que? Tem. Vamos lá. Vamos voltar lá para a nossa anotação. O aluno esperou o gabarito ser divulgado. O aluno esperou o gabarito ser divulgado, não foi? Beleza. Mas cadê o que? Não tem o que, aí eu fico perdido, eu não sei como é que eu vou separar, né? Aí você vai usar o seu raciocínio para que você possa entender aqui a aparecer o quê? Ó? O aluno esperou que
o gabarito fosse divulgado. Bom, pessoal, então vamos lá. A frase não veio com o que aparecendo. Não veio, ele não estava aparecendo. O aluno esperou o gabarito ser divulgado, não está aparecendo. Quando o que não está aparecendo, já sabe que vai ser uma oração reduzida. Mas você precisa acertar o nome da oração. E como é que você vai acertar? Dizendo o nome do quê? Mas não tinha que, professor. Mas você coloca. Você coloca. Por isso que a gente está treinando isso aqui, que aí você está vendo como é que se faz, no dia da prova você vai fazer. Antes do que tem verbo? Tem verbo. Mas está com sentido completo? O aluno esperou? Está completo? Não. Então, tu já sabe que esse aqui é conjunção integrante e automaticamente a oração em que ele está é uma oração subordinada, subordinada, substantivo. Oração subordinada substantivo. Mas o que é que estava faltando nessa oração? O aluno é o sujeito, então não está faltando o sujeito. O aluno esperou o quê? Que o gabarito fosse divulgado, então é objeto direto. Por isso que recebe o nome de oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas lembra que aqui a gente colocou o quê? A gente desenvolveu a oração. Aqui embaixo é uma oração subordinada substantiva objetiva direta desenvolvida. Mas aqui em cima, não esquece que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo, porque esse R aqui representa o infinitivo. É isso, tá, pessoal? Então, não deixa pirado a cabeça, só porque a gente já está aí no final da aula. É sempre reconhecer que o que é conjunção integrante, e se ele é conjunção integrante, ele inicia uma oração subordinada substantiva, mas lembra que o que não estava aparecendo antes, por isso que a gente está chamando de reduzida, reduzida de infinitivo. Beleza? Pronto. Eu sinto existir em mim, eu sinto existir em meu gesto o teu gesto. Eu sinto existir em meu gesto o teu gesto. Bora ver, vou só falar isso aqui para ti, ó. Cadê o que daqui? Tem o que aqui? Não tem. Você coloca. Qual é a pergunta depois de eu sinto? Eu sinto o quê? Agora responde com o quê? Vai lá. Eu sinto que existe em meu gesto o teu gesto. Tu tá vendo? É fácil. É fácil. Tu tem que perceber que aqui tem um quê. Como vai ser o nome desse quê? Vê o que tem antes. Tem verbo? Tem. Tá completo? Não. Eu sinto o quê? Então, pronto, já chama esse pedaço aqui de oração subordinada, substantiva. Oração subordinada substantiva. Por quê? Porque o que está aqui é conjunção integrante. E qual é o resto do nome? Bem, só depende da pergunta que você fez. O sujeito é eu sinto o quê? Toda vez que faz a pergunta o quê depois do verbo, a resposta é objeto direto. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Lembra que o que não está aparecendo? Então é reduzida. Lembra do R? Então é infinitivo. Esse é o nome completo. É por isso que as pessoas desistem. Elas acham que é muito complicado, porque tem. Olha só o nome, ó. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Mas eu quero que tu entenda por partes. Por que que foi chamada de oração subordinada substantiva? Porque o que vem antes tem verbo, mas está com o sentido incompleto. Por que que foi chamada de objetiva direta? Porque a pergunta foi eu sinto o quê? Toda vez que faz a pergunta o quê depois do verbo, a resposta é objeto direto. E por que que esse negócio de reduzida? Porque o que não está aparecendo. E por que reduzida de infinitivo? Porque o verbo está no infinitivo. Esse R aí marca o infinitivo. O gerúndio é quando é NDO. E o particípio é o outro caso. Beleza? Tranquilo. Vamos encerrar aqui nossa aula só com mais aqueles exemplos lá do sujeito acusativo, porque você sabe que isso pode cair na sua prova, não é mesmo? Então, vamos lá. Ah, bom, antes disso, vamos ver mais exemplos aqui para ficar fixado na sua mente. Consegue enxergar agora que esse que Consegue enxergar agora que esse que é uma conjunção integrante? Bora praticar isso agora com esses exemplos? Vamos lá? Bora pegar todos esses exemplos aqui, ó.
Tem verbo antes? Tem. A pessoa chega do nada contigo e fala, eu suponho. Está completo? Não. Então, o que é conjunção integrante? E ele inicia uma oração subordinada substantiva, que nesse caso é objetiva direta, porque o sujeito é eu suponho o que, toda vez que faz a pergunta o que, a resposta é objeto direto. Você sabe se o presidente já chegou? Como é que, será que esse se é conjunção integrante? É, porque o que vem antes tem verbo, mas está com o sentido incompleto, então isso aqui é conjunção integrante, inicia uma oração subordinada, substantiva, e é objetiva direta, porque a pergunta é: você sabe o quê? O garoto perguntou qual era o telefone da moça. Será que esse qual é conjunção integrante? Nunca vi. Mas, na verdade, ele é um pronome interrogativo, né? Qual é o seu telefone? Mas aqui está funcionando como conjunção integrante. Por quê? Porque a pergunta é: porque o que vem antes tem verbo, mas está com o sentido incompleto. O garoto perguntou o quê? E toda vez que faz a pergunta o quê, a resposta é objeto direto. Então, você chama o qual aí de conjunção integrante e todo o restante da frase você chama de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não sabemos por que a vizinha se mudou. Não sabemos por que a vizinha se mudou. Olha aí o porquê, que é tipicamente aí um pronome interrogativo, mas aqui está cumprindo o papel de conjunção integrante. A FADESP gosta disso, viu? Deixa eu te avisar que vai fazer prova da FADESP daqui a pouco, não vai? Se ela chamar isso aqui de pronome interrogativo, tu aceita de boa, porque é. Eu quero saber por que a vizinha se mudou. Não é uma pergunta? É uma pergunta. Então, isso aqui é pronome interrogativo, mas na frase toda está funcionando como conjunção integrante, porque o que vem antes tem verbo, mas está com o sentido incompleto. Ficou claro? Não se, olha aqui o onde. Ó. Você sabe onde estamos? Esse onde, o que é que ele é? É um pronome interrogativo. Onde estamos? Estou fazendo uma pergunta. Mas aqui ele está cumprindo o papel de conjunção integrante, porque olha só, o que vem antes dele tem verbo, mas a frase está com sentido incompleto. Aí você diz assim, eu faço o que no dia da prova? O que a banca quiser. Se ela chamar de pronome interrogativo, tá certo. Aí não tem pronome interrogativo e diz que é conjunção integrante, tá certo, do mesmo jeito. O pessoal queria saber quem era o dono do carro importado. O que é o nome desse quem? Pronome interrogativo. Quem é o dono do carro? Não é uma pergunta. Mas aqui está fazendo o papel de conjunção integrante, porque o que vem antes tem verbo, mas a frase que vem antes está com sentido incompleto. Fechou, né, pessoal? Fechou. Guarda aí. Só para a gente terminar agora, rapidinho, tá? Relaxa aí. Só para a gente terminar aqui, eu quero que tu guarde quais são os verbos que vão dar aquele tal de sujeito de infinitivo, sujeito acusativo. Vamos lá. São os verbos chamados de auxiliares causativos e os auxiliares sensitivos, ó. Deixar, mandar, fazer, ver, sentir, ouvir. Apareceu esses verbos aqui acompanhados de outro verbo, é provavelmente que eles vai aparecer aquele tal de sujeito de infinitivo. Você não lembra? Deixa eu te avisar aqui, estava lá no início da aula. Deixe-me repousar. Deixe-me repousar? Não entendi, não. Deixe-me repousar. Coloca um quê? Já te ensinei que quando não está aparecendo o quê aqui, tu coloca o quê? Bora fazer só essa daí para frente aí. Não, eu vou pegar a segunda aqui. Mandei-os sair. Vou pegar a segunda aqui, ó. Mandei-os sair. Olha lá, ó. Mandei-os sair. Olha essa frase pequenina. Muita gente vai dizer que é período simples, não tem oração coordenada nem oração subordinada, mas a verdade é que tem sim. Você, no dia da prova, vai colocar um que aí, ó. Se você colocar um que, você que vai colocar, porque não tem no dia da prova. Você que vai colocar. Como é que fica? A frase original é mandei-os sair. Aí agora eu quero que você coloque o quê? Mandei que eles saíssem. Mandei que eles saíssem. E aí, depois que você estiver enxergando essa frase aqui, vai ser difícil dizer que esse que é conjunção integrante? Tem verbo antes? Tem. Está com sentido completo? Não. Então, o que está iniciando uma oração subordinada substantiva. Esse que é conjunção integrante.
E se ele é conjunção integrante, como é o nome da oração que vem aqui depois? Oração subordinada substantiva. Só que não tinha o quê? Então começa aqui, ó. Oração, esse pedacinho aí que inclui o os, que inclui o os, esse pedaço, os e o sair é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Nossa, mas como é que pode um negócio tão pequeno? Pois é, por isso que você agora está vendo, que é para você não ter dificuldade no dia da prova. Mandei-os sair, você já transformou para quê? Para mandei que eles saíssem, para você poder verificar que o que está aqui de fato é conjunção integrante. Então, se é conjunção integrante, ele já é uma oração subordinada substantiva. Mas por que objetiva direta? Porque tem uma pergunta aqui, ó. Eu mandei o quê? Eu mandei o quê? Que ele saísse. Então, se faz a pergunta o quê, é objeto direto e ainda tem mais uma. Na frase original, não tem o quê. Por isso que você tem que colocar reduzida. E toda vez que é reduzida, ou é reduzida de infinitivo, ou de gerúndio, ou de particípio, conforme o verbo que tiver aqui. Tem mistério não, pessoal. Não complica. Relaxa. Tá bom? Fechou? De verdade? Então é isso. Esse vídeo vai ficar aí para a posteridade. Você pode repetir quantas vezes você quiser, por isso que a gente está fazendo essa sequência aí de vídeo para você ter a aula gravada para você. O objetivo principal é vocês que já vão fazer prova, mas vai ficar aí para todo mundo, né? Mas o objetivo é esse, está voltado para vocês, dos nossos queridos alunos do curso 100% Conexão. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí. A gente vai continuar esse assunto na próxima segunda-feira, mas na nossa próxima aula, amanhã, inclusive terça-feira, tem uma aula aí para vocês também, tá bom? Valeu! Tchau.